Bem-vindos ao Treinador de Bancada, o seu programa semanal de análise futebolística. Connosco temos João Nunes e Simão Santana. João, acha que o Benfica foi um justo vencedor da Liga? Sim, acho que podemos dizer que sim. Foi para além daquilo que se fala, ter sido a equipa mais regular, porque penso que nesse aspecto até foi onde o Braga equilibrou mais que o Benfica, foi na regularidade. Acho que os números estão à vista, não é? Os golos marcados, a diferença de golos, então, acho que demonstra a supremacia. O Benfica foi, de facto, a equipa que melhor futebol praticou este ano, que encheu mais estádios, isso também demonstra muita coisa. E penso que, apesar desta ansiedade agora final e destas dúvidas, acho que o Benfica, a partir do jogo o Jesus falou no jogo com o Nacional, que foi a partir daí que o plantel ficou a pensar que ia mesmo conseguir o título. E eu acho que a partir do jogo com a Naval, pelas incidências do jogo, pela reviravolta que aconteceu, acho que a partir daí foi a certeza que só um milagre é que tiraria o título ao Benfica. Simão, acha que o Benfica foi um justo vencedor? Foi um justo campeão e num campeonato normal o Benfica tinha sido campeão a 5 jornadas do fim. Temos uma média de pontos feitos por um campeão dentro dos 69 pontos, o Benfica faz 76, faz quase mais 10 pontos que um campeão normal e para isso também contribuiu um Super Braga este ano. Mas penso que a vitória é inteiramente justa do Benfica. O Benfica jogou melhor que o Braga em toda a época. Perdeu o jogo na pedreira e se calhar foi um alento para o Braga, mas o Benfica foi a melhor equipa durante todo o campeonato. Praticou o melhor futebol, teve a melhor defesa, teve o melhor ataque. Não se pode dizer que não é um justo campeão quando estas coisas acontecem, quando é a matemática a mostrar-nos que o Benfica é a melhor equipa do campeonato. O Braga bateu-se muito bem, mas o Benfica foi melhor. O Braga se calhar teve um pouco de azar, mas mérito total para o Benfica e para mim, para Jorge Jesus, porque foi o primeiro ano e conseguiu pôr logo o Benfica a jogar de uma maneira muito atrativa e acho que o Benfica é claramente um justo vencedor do campeonato. Em relação à seleção nacional, João, o que achou da convocatória de Carlos Queiroz? O primeiro impacto que tive quando vimos na televisão foi um bocado apreensivo, não sei. Houve jogadores que apareceram nas imagens e que até nós próprios ficámos a pensar quem é que seria o convocado. Mas agora isso já foi o primeiro impacto, já passou. Acho que muita gente pode achar as escolhas duvidosas e até criticar, mas acho que temos de passar por cima disso e passar à fase seguinte, porque estes foram os escolhidos, são os jogadores que vão representar o nosso país do Mundial, eles é que vão para a selva com o professor, e temos que os apoiar. É claro que na questão, por exemplo, Daniel Fernandes, que é um guarda-redes que não tem jogado a titular no Heracles da Grécia, e mesmo que jogasse, isso seria um bocado duvidoso, essa opção. Mas eu dei por mim a pensar o que teria levado o professor a convocar Daniel Fernandes. Ele, há cerca de um mês, num programa de televisão, garantiu que se tivesse a oportunidade de levar jovens para o Mundial para preparar o futuro, levaria. Um desses lugares era o de ser guarda-redes. Toda a gente nessa altura ficou convencido que seria Patrício e era o que fazia mais sentido. Eu só encontro um possível pensamento de Carlos Queiroz, que é Daniel Fernandes está numa fase negativa, já foi titular do Bochum na Bundesliga, que até é razoável, agora não joga. O que o professor poderá ter pensado foi: Rui Patrício tem um futuro assegurado, é guarda-redes do Sporting. Vou antes levar Daniel Fernandes para ver se o projeto, se lhe dou visibilidade, para ver se ele arranja um clube, para ver se começa a jogar regularmente e assim consigo ter 2 guarda-redes para o futuro em vez de um. Se foi isso que ele pensou, até consigo aceitar, mas se não foi, não vejo outra solução. Até porque no passado Scolari chegou a fazer isso com Postiga, quando Postiga não jogava, e chegou a levá-lo também para dar alguma visibilidade a Postiga. Simão. Eu discordo um pouco com o João agora na última parte, concordo quase em tudo o que ele disse, mas quer dizer, a Seleção Nacional que vai ao Mundial não é para projetar jovens, a Seleção Nacional vai ao Mundial para elevar a imagem do país. Vai ao Mundial para ganhar, não vai ao Mundial para projetar. Eu não dei a minha opinião, eu só disse o que o professor disse. Sim, pode ser a opinião dele. Eu estou, não discordo, se é esse o pensamento dele, discordo completamente. Ele não vai lá para projetar jogadores nem para fazer favores aos jogadores. Ele tem que ir lá com os melhores jogadores que Portugal tem para fazer o melhor Mundial possível. Agora, a questão é a seguinte. Quando nós levamos
jogadores que passaram grande parte da época a jogar nas reservas das suas equipas e muitas vezes nem jogavam, como o Daniel Fernandes, que era segundo guarda-redes, o Beto, que era segundo guarda-redes e às vezes chegou a ser terceiro. Quando levamos o Paulo Ferreira, quando levamos o Pepe, que vem de uma lesão e de certeza não vai fazer nada no Mundial, e nós vamos ver, mas o Pepe não vai conseguir fazer nada porque ele está a recuperar, ainda tem que ganhar, tem que ter reforço muscular e tem que ter toda a adaptação que precisa depois de muito tempo sem jogar. E a convocatória é em tudo estranha, porque eu lembro-me que no Euro 2004, quando Portugal tinha uma super equipa do Futebol Clube do Porto, que ganhou a Liga dos Campeões, eu concordei em que fossem a maior parte dos jogadores do Porto, porque tinham uma boa base, já tinham uma estrutura, se viam jogar em conjunto, estavam a jogar bem, e foi isso um dos segredos de Scolari nesse Euro. Este ano, a melhor equipa a jogar em Portugal é o Benfica. Tem cerca de 4 jogadores, a jogar, não estando a jogar a titulares todos, mas estão a jogar a um bom nível, têm moral, têm capacidade para virar um resultado porque têm capacidade psicológica para o fazer. E leva apenas um, se calhar quase por obrigação, que é o Fábio Coentrão, e não leva o guarda-redes menos batido, não leva o Ruben Amorim, que podia fazer o lado direito, nem leva o Carlos Martins, que é um jogador de meio campo muito útil, que poderia por vezes render deca em jogos mais agressivos. E isso deixa-me preocupado, porque o que é que o professor quer com esta seleção? 6 defesas centrais, 5 jogadores de meio campo, e vai sair um, espero eu que seja o Pepe, porque ele realmente não tem condições. Mas eu estou muito reticente quanto à campanha da seleção. Espero que Portugal faça um bom Mundial, porque é a minha seleção e eu vou querer que eles ganhem sempre, vou apoiá-los sempre. Mas tenho medo do que possa vir aí, porque nós vamos enfrentar equipas como o Brasil e a Costa do Marfim, não a Coreia do Norte. Mesmo assim, é uma equipa que vai lá com vontade de mostrar alguma coisa, como foi a Angola no último Mundial. E nós devemos levar uma equipa já com alguma experiência, e não é isso que acontece. Vamos promover jovens jogadores para eles terem futuro nos seus clubes, não é essa a seleção que eu quero. Penso que há mais uma coisa, até porque a Moutinho ficou de fora, acho que também é uma decisão duvidosa, porque é dos jogadores que mais polivalência está no meio campo, podia fazer todos os lugares, e ele referiu que essa polivalência era importante para a convocatória. E o Ruben Amorim faz defesa direita e médio direito. Sim, o Ruben Amorim para mim, se calhar do Benfica, era o único que até podia ir. Carlos Martins para mim não faz tanto... Acho que não é tanto importante essa muitas questão. Vezes no Benfica acaba por destruir o meio campo para depois entrar o Pablo Aimar e por exemplo, fazer um bom jogo. Moutinho, porque ele podia cortar, já que convocou o Ricardo Costa, e há tantos jogadores que até podem fazer o lado esquerdo como Veloso, cortava a Duda da convocatória, que eu sei que até pode ser o titular, mas para mim era o que fazia mais sentido. Mas como eu disse, já passou e agora há que apoiar, não há que criticar. Esta semana, como foi o final da Liga de Futebol, vou-vos pedir que me digam, João, o jogador do ano. É complicado. Posso dar... No Benfica eu já tive a oportunidade de dizer, e houve muitos ao longo da época, como Saviola, Aimar antes ainda da época começar, Saviola, Di Maria, foram muito eficazes no Benfica. Mas acho que também há que destacar Alano Braga, e se calhar o jogador da época que eu acho mesmo foi determinante, se calhar foi Jorge Jesus. Simão. Eu acho que há bastantes jogadores, aliás, este campeonato foi rico em bons jogadores e bons jogadores a nível individual. O Alain, o Falcão, o próprio Bellucci agora no final da época no Porto, o Di Maria, o Cardoso, muitos. Mas aquele que eu mais, e com quem eu mais me identifico no futebol, e que acho que era assim que todos os jogadores em todas as equipas deveriam jogar, com amor e com raça, é o David Luiz. Acho que o David Luiz foi um jogador excepcional durante toda a época no Benfica. Tinha coração, tinha alma, tinha alegria a jogar. Era quase um motor da equipa do Benfica a partir de trás. E muitas vezes era ele que conseguia levar a equipa para a frente em situações mais complicadas. Para mim, o jogador desta temporada e o jogador do ano é o David Luiz, por tudo aquilo que fez no Benfica. E mesmo a nível de futebol, porque ele deu um pouco mais de qualidade ao nosso futebol. Muito obrigado aos dois. Este foi mais o Treinador de Bancada. Voltamos para a semana.